Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Vamos falar hoje do BIDIF, né? Esse fundo incentivado de investimentos em infraestrutura do BTG Pactual, um dos maiores fundos que a gente tem dessa indústria, tá? Relatório atualizadíssimo de março, então vamos passar aqui pelo relatório gerencial, tá certo? Então, antes, né, uma visão geral aqui do fundo. O fundo conta aí com mais de 740 milhões de patrimônio líquido, está 100% alocado em debêntures, né, que é a atividade core, ele não está trabalhando com caixa. O fundo possui 20 ativos no portfólio, né, há uma tier líquida de patrimonial de IPCA pagando equivalente mais 8,10%. A gente vai ver com mais detalhe aqui isso lá embaixo. Cota patrimonial está R$ 90,30. A gente também vai ver se o fundo está com desconto ou não está com desconto. Fica aí para você não perder. E a distribuição, né, que é o que o povo gosta, o fundo vai distribuir no dia 25 de abril R$ 1,10 por cota, né, o que dá um yield anualizado, considerando, né, a cota de mercado desse relatório e o provento pago, um yield aí de 14,2% ao ano. Não custa lembrar que esse fundo ele é isento de imposto de renda para os investidores pessoa física, tá? Então aqui está a distribuição do portfólio por setor, mas mais embaixo também está mais detalhado, a gente vai voltar a ver isso aqui. Energia, né, 17% de geração, mais 7% de transmissão, dando 24%. É um fundo que tem uma exposição grande em telecomunicações, né, um pouco maior do que a média do mercado. Iluminação pública também, que é um diferencial desse fundo. 13% com rodovia, 13% saneamento, 12% óleo e gás e 7% mobilidade. Né? Aqui a distribuição por rating, né, que seria a qualidade de crédito dos ativos do fundo. O fundo não tem ativo AAA na carteira, mas, né, o A também são ativos de qualidade e 29% não tem atribuição, tá? O fundo ele vendeu, né, o resto aqui de uma debênture que ele tinha de saneamento aqui do Rio de Janeiro, ele até comenta mais embaixo. Então vamos adentrar o relatório. Aqui está a distribuição, né, do ganho. A gente vê que a inflação correspondeu aí a maior parte, né, do rendimento, até maior do que os juros, e o fundo também conseguiu gerar ganho de capital nesse mês, tá? Então, o gestor apresenta aqui uma visão de mercado, onde ele vai falar, né, fatores macros que aconteceram, né, como crise dos bancos dos Estados Unidos, crise do Credit Suisse, variação de IPCA. A gente não vai entrar nesse mérito aqui, mas chegando aqui a parte que mais interessa, deixa eu até aumentar, senão o pessoal do celular fica bravo aqui comigo. Então vamos lá, a gente já repassou isso aqui, né, a distribuição setorial, né, o fundo tem um peso grande em energia e telecomunicações, mas possui uma diversificação. O rating de crédito, né, como a gente já falou, ele não tem nenhum AAA, seria a melhor qualidade de crédito, mas ainda assim, né, o A são indicam, né, ativos com boas perspectivas de crédito, né? E o fato de ser 29% sem rating, né, para quem já está inscrito no canal já está sabendo disso, não significa necessariamente que são ativos assim altamente arriscados, né? Apenas que às vezes o volume não é suficiente para você contratar um serviço, né, dessas agências que fazem essa classificação de risco, tá certo? 100% em debênture, né? O fundo ele não está trabalhando com muito caixa. Então vamos aqui para a tabela de precificação. Essa tabela aqui também você vai ver, encontrar em alguns relatórios como tabela de sensibilidade. A cota do fundo ele tem gerado, tá, ultimamente aqui entre 82 a 84 reais, né? E quem comprar a cota a esses níveis aqui vai estar recebendo uma taxa equivalente a IPCA mais 9,31, 9,73, mais ou menos nessa faixa aqui, tá? O que eu considero excelente, lembrando que isso aqui é isento do imposto de renda, tá? Todos os fundos dessa categoria aqui, não custa lembrar, eles são isentos de imposto de renda, tanto para o rendimento como para a alienação das cotas com ganho de capital. Então aqui, né, a gente vê que o fundo está negociando com um desconto em relação ao valor patrimonial aí de 8,01%, né, preço na B3 nesse fechamento estava R$ 82,99 e a cota patrimonial R$ 90,30, né? Lembrando que esse fundo aqui, gente, ele está com um programa de recompra de cotas, é isso mesmo. Um fundo de infra fazendo um programa de recompra, tá? O programa vai até dezembro de 2023 e ele pode comprar até 10%, né, das cotas, desde que abaixo do valor patrimonial, né? Então você tem aí uma força, né, um fluxo comprador do próprio fundo.
Então, a taxa equivalente ao mercado, né, a 82,99 seria IPCA mais 9,52, né, mais ou menos o que eu falei aqui nessa faixa, né, aqui está 83, né, diferença de 1 centavo, seria IPCA mais 9,52, tá? O ticker na bolsa é o BIDIF11, né, o BIDIF, e aqui algumas informações gerais do fundo, né, que interessa bastante a gente, como eu falei, ele já é isenção total de imposto de renda para pessoa física, você não precisa ser investidor qualificado, acessível ao investidor geral, taxa de administração de apenas 0,75 ao ano, porém o fundo tem uma taxa de performance, né, que é 20% sobre o QCD ao benchmark, sendo o benchmark o IMAB mais 2% ao ano. Né? Esse IMAB é um fundo, né, que faz uma média de alguns títulos públicos. Além disso, o gestor colocou como benchmark mais 2%, o que passar disso, o gestor fica com 20%. Tá? O fundo conta aí com 16.458 cotistas, né, que também é um número grande, né, considerado, né, que o mercado ainda é um mercado relativamente novo e pequeno, né, é um dos maiores números de cotistas que tem. Ele é gerido e administrado pelo BTG. Tá? Aqui a gente chega a uma outra parte bastante relevante, que é a carteira do fundo. Tá? Ele está todo indexado ao IPCA, portanto, te dá uma proteção contra a inflação, né? Não tem CDI na carteira. Aqui estão os ativos que o fundo possui, né? Suas respectivas debêntures. Em relação ao volume, né? O maior volume correspondendo a 9% é uma debênture da PetroRio, né? Super segura, com ação na bolsa. A ação tem se desempenhado, né, muito bem nos últimos anos. Também tem posição grande na Hélio Valgas, que é um projeto solar, né, do setor de energia de geração. Tem uma posição também relevante no metrô aqui do Rio de Janeiro, e também tem posição no setor de telecomunicações aqui com 7%, talvez a primeira, né, e as três maiores posições aqui com 7% da carteira, tá certo? Então, não tem caixa, né, praticamente, né, imaterial aqui, 0%, e maior posição sendo PetroRio, tá certo? Então, aqui está a distribuição do histórico aqui do dividendo. A gente vê que desde 2023, né, no início desse ano, o fundo tem conseguido manter o patamar aí de R$ 1 no mínimo. Né? De janeiro a março ele pagou R$ 1, abril conseguiu aumentar aqui pagando 1,10 por cota, né? Isso em números absolutos. Aqui está todo o histórico do fundo. O fundo já viveu momentos aqui um pouco melhores. E, né, em relação, né, ao yield da cota, o equivalente aí 17%, né, em termos relativos, tá? E deixa eu diminuir aqui. Aqui está a rentabilidade do fundo, né? Se a gente considerar a cota patrimonial, o fundo tem se desempenhado muito bem, dando aí 16,92, mas se a gente considerar a cota de mercado, ela tem sofrido e tem ficado, inclusive, abaixo, né, do índice do benchmarking do fundo, tá? Então, ainda no quesito aqui de rentabilidade, ele coloca aqui, né, os vales divide o valor, né, que seria o valor da cota, né, na data desse relatório, e os proventos que já foram pagos, né? Então, por exemplo, quem comprou no dia 5 de abril de 2021, ele, né, a cota está valendo 83, está igual para todo mundo, porém ele já recebeu R$ 27,60, né, centavos, equivalente a rendimentos, né? E aí o gestor dá a opção de você mais ou menos calcular aqui quanto seria a sua rentabilidade real, tá certo? E por fim, aqui a descrição dos ativos, né? Não vou passar aqui um por um, mas a gente já viu, né? O metrô aqui tem do Rio de Janeiro uma posição com 7%. Deixa eu diminuir aqui. A maior posição, né, seria a PetroRio, né? Aquela Hélio Valgas também, que eu falei que é um projeto solar, que também tem 7%. Então, falando rapidamente aqui da PetroRio, né, que é essa debênture aqui. A PetroRio é uma das maiores produtoras de petróleo independente do Brasil, né, com ativos produtivos na bacia de Campos e ativos exploratórios no Ceará e na bacia do Foz do Amazonas, fundada em 2000 por um ex-geólogo da Petrobras, né, equipe de gestão experiente. Recentemente a companhia deu passos rumo à multiplicação da produção através da aquisição do projeto Albacora Leste, tá certo? Então tá aqui o resto dos ativos do fundo. Enalta também, de petróleo, e eu recomendo a você
que já é cotista, que acompanhe, né, esses ativos para você saber o que de fato possui, né, o que está de fato dentro do fundo, né. Então por hoje era isso, pessoal, vídeo rápido, a gente já tem vídeo aqui do BDIF. Não se esqueça de deixar um like, por favor, e se inscrever no canal. Valeu, bora para cima.